Como agir sob pressão? Seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Nascentes. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora. Toda semana, às segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem um novo vídeo aqui falando sobre desenvolvimento de performance humana e criação e aceleração de negócios. Hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo que saiu em outubro de 2023 na Harvard Business Review, onde os autores eles pegaram 3 golfistas e analisaram o nível de performance deles em algumas situações diferentes, sempre buscando identificar como é essa performance baseada no aumento da pressão externa. E aí a gente pensa, muitas pessoas são boas, são competentes, têm habilidade, mas na hora de executar uma tarefa sob pressão, elas não conseguem executar. Por que será que isso acontece? E nesse estudo a gente começa a ter algumas perspectivas. O que os autores fizeram? Eles selecionaram 3 praticantes de golfe, sendo que um deles é um atleta profissional de alto nível, que compete realmente a nível mundial. O segundo é um professor de golfe altamente reconhecido lá na região onde eles fizeram o estudo. Então ele tem um monte de alunos e ele é bem reconhecido como sendo um dos melhores professores ali da cidade. E o terceiro foi um atleta amador que estava aprendendo a praticar a modalidade ainda. Ele não competia em alto nível e ele nem era professor, nada disso. Esses 3 participantes, esses 3 golfistas, eles tiveram algumas atividades para serem realizadas com níveis, com graus de desafios aumentados a cada momento. E foi feita uma análise neuroelétrica do cérebro deles para identificar as regiões do cérebro ali que estavam sendo ativadas em cada momento. Foi feito uma análise da frequência cardíaca para identificar o nível do estresse cardíaco baseado no nervosismo, na pressão que os participantes estavam sentindo. E teve também um questionário pós-atividade, pós-tarefa. Então, ao final de cada um dos desafios, eles preenchiam ali um questionário para mostrar como estava sendo a percepção deles com relação ao nervosismo, com relação à pressão externa ali e como tinha sido a atividade para eles. Diante disso, eles tiveram que executar 3 desafios diferentes. O primeiro deles, eles tinham que lançar ali, eles tinham que dar uma tacada em 18 buracos diferentes. Então eles pegavam a bolinha lá, davam a tacada e tentavam acertar uma sequência de 18 buracos. Os 3 tiveram os mesmos buracos ali para acertar, mesma sequência, tudo igual. Esse foi o primeiro desafio. No segundo desafio, eles tinham ali os mesmos buracos também, 18 buracos, só que dessa vez tinha uma câmera filmando. E aí eles estavam executando a atividade com a câmera ali passando perto deles e fazendo essas filmagens. Já no terceiro nível, eles tinham também os 18 buracos para acertar, só que as câmeras que estavam filmando, nesse momento, elas estavam fazendo uma transmissão ao vivo, onde eles sabiam que o desafio deles, a prática deles ali, estava sendo transmitida para mais de 100 mil pessoas. E isso influenciou diretamente no nível de estresse e de pressão que cada um dos participantes teve. E os resultados foram muito interessantes. O que aconteceu foi o seguinte: o atleta profissional, ele se manteve relativamente estável durante os 3 níveis de desafio. Do primeiro para o segundo, ele não teve nenhuma queda de performance. Do segundo para o terceiro nível, ele teve um aumento ali da frequência cardíaca dele, mas tudo normal em termos de performance. O professor que era reconhecido na região, ele sofreu uma queda de performance já do primeiro para o segundo nível, quando as câmeras começaram a aparecer para poder filmar a execução dele. Já teve um aumento da frequência cardíaca, a atividade neuroelétrica já demonstrou que ele teve áreas do cérebro
mais relacionadas à ansiedade que estavam sendo ativadas. E do segundo para o terceiro nível, a queda de performance dele foi drástica. Ele teve um desempenho ridículo, baseado no nível de competência que ele já tem. E o atleta amador, ele sentiu um pouco o nervosismo do primeiro para o segundo nível, quando colocaram as câmeras. Do segundo para o terceiro nível, ele teve também um aumento ali da ansiedade, teve um pouquinho de queda de performance, mas bem menos do que o professor. E o que aconteceu? Eles relataram, inclusive, lá no questionário pós-atividade, o atleta profissional relatou que estava se divertindo, o professor, ele relatou que ele estava muito nervoso e se sentindo ameaçado, e o atleta amador, ele também relatou que estava se divertindo. Ele foi o que mais se divertiu ao longo de toda a dinâmica das atividades. Dentro disso, os pesquisadores, eles conectaram com algumas linhas de conhecimento, algumas áreas de estudo que demonstram o seguinte: o professor, ele acabou entrando em um estado onde em inglês a sigla é FOPO, F-O-P-O, onde significa Fear of People's Opinion, ou medo da opinião das pessoas. Ele entrou nesse estado de se preocupar com a opinião das outras pessoas que estariam assistindo, porque ele era já reconhecido como um professor muito bom, de alto nível. E ali ele se viu em uma situação onde muitas outras pessoas poderiam vê-lo errando. E ele sentiu essa pressão. Ele ficou preocupado com a opinião das outras pessoas. E isso fez com que a performance dele reduzisse, fez com que ele errasse mais vezes, inclusive, do que se não tivesse essa preocupação, provavelmente. E ao entrar nesse estado de FOPO, ou medo da opinião das pessoas, ele entra em um estado, ele coloca o cérebro dele em um estado primitivo, que todos nós passamos por isso, quando a gente está vivenciando uma situação de medo, de ansiedade, onde a gente tem um pico de adrenalina e a gente entra em um estado onde a gente pode ter três situações: fugir, lutar ou congelar. É aquele estado de luta, fuga ou congelamento. Muitas pessoas sentem isso quando tem que falar em público, por exemplo, quando tem que fazer uma apresentação importante, por exemplo. O nível de estresse vai tão alto, elas sentem tanto a pressão, que elas ou se colocam em estado de luta, se tornam agressivas e não conseguem performar bem, ou fuga, onde elas fogem e evitam fazer o que tem que ser feito, ou congelamento, onde elas travam e esquecem, inclusive, o que tem que ser feito, não sabem como executar. Por quê? O nível de estresse emocional ele fica tão alto que o acesso ao lado cognitivo cai. Emocional sobe, racional desce. Por isso que uma das grandes estratégias para a gente agir sob pressão é a gente conseguir parar e respirar. Quando você para, respira profundamente, se coloca no momento presente, esse ato da respiração longa, profunda, ele faz com que o nosso sistema nervoso autônomo, ele desperte ali alguns mecanismos de controle da nossa ansiedade, controle inclusive da frequência cardíaca. Então, se você respira mais lentamente, mais profundamente, a frequência cardíaca ela vai reduzindo e isso vai te acalmando, você vai reduzindo o nível de estresse e o racional vai subindo para você conseguir se lembrar do que você precisa fazer, para que você possa saber como executar o que precisa ser executado com qualidade e com maestria. Então, conseguir ter esse controle é fundamental. No caso do professor, lá no estudo, ele perdeu esse controle e aí ele sentiu a pressão, tendo uma queda muito forte na performance. E esse estado de sobrevivência que o professor entrou, ele é muito comum porque faz parte de um mecanismo de proteção que a gente tem. O ser humano, ele tem esse mecanismo de proteção que vem lá da nossa ancestralidade. Se a gente pensa milhares de anos atrás, os nossos ancestrais lá da caverna, eles precisariam viver bem em tribo. E se ele percebe uma situação de ameaça ali, onde ele pode ser expulso da tribo, ele ficar sozinho na selva poderia significar a sobrevivência dele. Então, situações de risco, mesmo risco de relacionamento,
de outras pessoas da tribo julgarem que você não era bom o suficiente ou que você não merecia estar ali naquela tribo, qualquer pequena situação poderia fazer com que você fosse expulso da tribo. Então, o cérebro despertava esse mecanismo de sobrevivência para você observar sinais e você conseguir se ajustar e permanecer na tribo, porque isso significava realmente a vida ou morte, lá naquela época. E alguns desses mecanismos, eles permanecem conosco até os dias de hoje. Então, por isso que quando a gente está em uma situação de pressão, esses mecanismos eles são ativados, porque o cérebro entende que aquilo pode ser um risco à sobrevivência. Tendo essa consciência, é importante a gente perceber o seguinte: o professor, ele se preocupou muito com a opinião das outras pessoas porque ele enxergou isso como um risco. Se julgassem que ele não era adequado, poderia significar a sobrevivência dele no mercado de trabalho, talvez. Essa é a conclusão inconsciente que ele pode ter chegado, fazendo com que ele buscasse realmente ser tão perfeito que ele não conseguisse executar com qualidade o que tinha que ser feito. Porque, como professor, ele estava muito acostumado a sempre ter uma performance maior do que os alunos dele. Ali, naqueles momentos de desafios, ele se via em uma situação onde poderiam ter outras pessoas com performance maior que a dele e, mais do que isso, as pessoas poderiam assistir ele cometendo os chamados erros bobos, entre aspas, ou seja, ele tem uma atividade para executar que seria relativamente fácil, que ele já consegue executar, que ele é bom naquilo, e ainda assim ele cometeu um erro. E as pessoas iriam perceber isso. E tá tudo bem com isso. Isso se relaciona, inclusive, com um livro que eu já citei aqui no canal, eu gosto sempre de trazer essa referência, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Por isso que ela mostra a importância da gente demonstrar nossa vulnerabilidade, da gente se perceber imperfeito, se mostrar imperfeito e como que isso é tido realmente como um ato de coragem. E aí o professor se sentiu justamente nesse ponto, ele ficou com medo das pessoas perceberem que ele era imperfeito. Diante disso, a gente pode fazer uma análise de todo o nosso contexto atual, onde a gente tem, por exemplo, as redes sociais que geram esse nível de ansiedade, de comparação, porque a gente coloca uma régua de comparação da nossa vida e da nossa performance baseado no que a gente está vendo nas redes. Diante disso, se a gente tem que mostrar para outras pessoas um nível de performance onde a gente acredita que é inferior ao que as outras pessoas têm, porque elas já mostraram ali na rede, a gente fica querendo se esconder ou fica com medo de ter essa exposição. Então esse é um ponto para a gente entender também. Cara, é ter consciência que ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros e está tudo bem com isso. Então ao lidar em situações de pressão, tenha essa consciência, tenha essa clareza. Saiba que se você cometer um erro, está tudo bem. Respira, controla a sua ansiedade, volta para o momento presente e retoma o raciocínio. Acessa o seu lado racional e volta a executar o que tem que ser executado. Não fica focando no erro. Uma grande falha que as pessoas cometem ao ter que agir sob pressão é ficar focando nos pequenos erros que acontecem durante a execução da atividade. E esses pequenos erros, eles são comuns. Pensa comigo, quantas e quantas vezes você já não passou por essa situação? Você estava conversando com um grupo de amigos, contando alguma história, e de repente você para e fala, cara, o que eu estava falando mesmo? Me deu um branco. E olha que você estava numa situação provavelmente confortável, cercado de pessoas ali da sua confiança, e ainda assim você cometeu um erro de esquecer o que você estava falando, de perder um raciocínio. O que isso mostra? Que é normal, isso acontece. Pode ter sido uma situação de distração e está tudo bem com isso. Retoma o raciocínio e volta, dá continuidade. Por que então seria diferente quando você está numa situação de pressão em que você precisa de performance? Cara, se você cometer um erro, tá tudo certo. Para, retoma o foco no presente, retoma a sua linha de raciocínio, a sua linha de execução e dá continuidade. Agir sob pressão é ter consciência de que você precisa dar continuidade na execução, independente dos pequenos erros que acontecem. Esses pequenos erros eles não têm que ser analisados durante a execução. Depois que você finalizar tudo, aí sim você para e analisa como foi a sua execução.
Aí sim você faz uma análise de como foi a sua performance, para identificar o que foi bom e o que não foi tão bom assim. O que foi excelente que pode ser replicado ou o que foi ruim que precisa ser melhorado urgentemente. E aí sim, você vai evoluindo para as próximas execuções, para as próximas situações em que você vai precisar estar em um estado de pressão. Diante de tudo isso, pegando novamente o contexto da nossa sociedade atual, as redes sociais, isso faz com que a gente entre em um estado de excesso de comparação. A gente acaba se comparando muito com as outras pessoas. E quando a gente entra nesse estado de comparação, a gente começa a fazer um esforço para evitar a rejeição. Foi o que o professor fez ali durante o estudo. O cérebro dele, buscando evitar a rejeição que o erro poderia proporcionar, levou ele a um estado de sobrevivência que, na verdade, foi o que direcionou para que ele realmente errasse. Olha o quanto que é um paradoxo. Quanto mais você se preocupa em não errar, mais aumenta as suas chances de errar. Quanto mais você se preocupa em ser perfeito, mais aumenta as suas chances de cometer erros e se mostrar imperfeito. Então é importante a gente ter essa consciência para a gente poder se colocar no momento presente, se apropriar das nossas forças e fazer o que tem que ser feito. E aí, com relação a tudo isso, a gente tem um outro aspecto que é o seguinte: quando observado esse tipo de situação, as pessoas, elas demonstram, segundo os pesquisadores trazem lá no estudo, o que elas têm não é um problema com um feedback negativo, não é problema com uma crítica, com uma opinião alheia. A opinião alheia ali tá tudo bem. Qual que é o grande problema? É antes disso. É o medo da opinião alheia. É isso que trava as pessoas, é isso que coloca as pessoas num estado de sobrevivência. Quando você recebe uma crítica negativa, um feedback negativo, você lida bem com aquilo. Onde que está o problema? É antes de você sequer ter recebido essa crítica. Onde o seu cérebro entra em um estado de ficar criando e pensando, teorizando um monte de possibilidades irreais que dificilmente vão acontecer. E aí a pessoa sofre por antecipação com o medo da opinião alheia. E aí, dentro disso, entra uma disputa que a gente consegue observar, que é o quê? Internamente, a pessoa entrar em um desafio entre, cara, o que é mais importante? Isso de forma inconsciente. Autenticidade versus pertencimento. Isso é muito louco, porque enquanto ser humano, a gente busca pertencer. E de novo, vamos pegar aqui o que eu já falei com relação aos homens da caverna, nossos ancestrais, que precisavam pertencer a uma tribo, porque isso ia indicar a sobrevivência deles. Esse pertencimento é algo que a gente busca frequentemente enquanto seres humanos. A gente sempre busca pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade. E essa busca por pertencimento, muitas vezes, ela faz com que as pessoas abram mão da sua autenticidade. E aqui é onde está o problema. É quando você deixa de lado a sua autenticidade. Você passa a perder a sua identidade. E a sua identidade, ela vai ficando de lado para você se adaptar ao que o grupo exige. E ao que é exigido para você pertencer ali àquele ambiente. Então é importante ter essa clareza. Cara, eu estou agindo de acordo com a minha autenticidade ou eu estou agindo baseado em uma busca por pertencimento? Com relação a isso, o que os autores trazem também é que isso gera o seguinte: eu posso agir de modo que eu consiga fazer defesa dos meus pontos de vista, defesa das minhas ideias, isso se conecta com a autenticidade, ou eu posso estar agindo em defesa do ego. E quando a gente entra em um estado de agir em defesa do ego, é quando a gente está buscando só o pertencimento. É quando a gente busca mecanismos de ser incluso, de evitar a rejeição, deixando de lado a nossa autenticidade. Por quê? Para a gente proteger o nosso ego. A rejeição, ela fere o ego. Então, quando você está preocupado com esse medo de rejeição, com o medo do erro, tudo isso é um mecanismo de
busca de proteção do ego. Por isso que é tão importante a gente ter essa consciência. Quando a gente traz esse tipo de consciência, a gente aprende como lidar sob pressão. Você começa a identificar que esse medo de errar quando você está sob pressão é um mecanismo de proteção do ego. E é importante conseguir deixar isso mais de lado para abraçar e exaltar a sua autenticidade. Com relação a isso, os pesquisadores trazem também no estudo questões referentes à identidade. Você saber quem você é e ter clareza da sua identidade, cara, isso é fundamental para você ser mais autoconfiante, para você fazer o que tem que ser feito, comunicar sua verdade e você agir sob pressão. Diante disso, eles trazem o seguinte: a gente tem uma identidade baseada em performance, que foi o tipo de identidade que o professor se atrelou, porque essa identidade baseada em performance, ela estava muito atrelada à comparação. E o que eles trazem? Esse tipo de identidade faz com que a pessoa comece a conectar o seu valor pessoal, quem você é, a sua essência, baseada na comparação com a sua performance e a performance das outras pessoas. Esse foi o tipo de identidade que o professor chegou. Falou, cara, quem serei eu, o que vai ser de mim quando as pessoas verem que a minha performance de professor que ensina foi inferior à de um atleta amador, por exemplo. Ele sentiu a identidade dele ameaçada, como se aquela performance, caso aquela performance fosse ruim, isso fosse afetar o mérito dele como professor, ou a qualidade dele como professor. Então ele atrelou a identidade a essa comparação. É uma identidade baseada em validações externas. Não tem a ver com como você se sentiu durante a execução. Tem a ver com o que os outros pensaram de você. E isso leva a um medo enorme de falhar. E isso faz com que situações de pressão se tornem ainda mais difíceis, se tornem ainda mais desafiadoras. Você constrói um estado em que a pressão externa já exerce uma influência, você já vai ter um nível de ansiedade natural, e você constrói um estado de ansiedade ainda maior, um estado de desafio ainda maior, por conta dessas situações baseadas na sua identidade, em como você se enxerga. E isso está muito relacionado à autoestima baixa. Pessoas que têm autoestima baixa, elas tendem a se comparar muito mais com outras pessoas. Elas tendem a basear a sua identidade com o seu nível de performance atrelado à performance das outras pessoas. Eles fazem muita comparação. E diante disso, a gente observa que os autores trazem uma perspectiva interessante de que muitos profissionais de alta performance, eles têm essa identidade baseada em performance. E aqui a gente já observa um grande problema. Por quê? Quando está tudo indo bem, quando você está performando em alto nível, está maravilhoso, os resultados estão vindo, você se sente muito bem. Mas quando você passa por uma situação desafiadora, por um revés, quando você está se dedicando e ainda assim, por fatores externos, por diferentes situações, a performance não vem, o resultado não vem, você passa a julgar não somente o seu resultado, não somente a sua performance, mas passa a julgar o seu valor. E aí você tem a sua identidade ferida. E aqui é um grande problema. E aqui eu quero inclusive citar uma frase do Winston Churchill, onde ele falava o seguinte: o sucesso não é final e o fracasso não é fatal. O que importa é a coragem de continuar. E essa frase ela faz muito sentido quando a gente observa esse tipo de identidade atrelada à performance. As pessoas muitas vezes não conseguem performar bem porque passou por uma situação mais desafiadora, o resultado não veio, ela se enxerga como uma pessoa de baixo valor. A identidade dela sofre muito com as consequências dessas performances. Então a gente tem essa clareza de falar, cara, o sucesso não faz de você um maioral, assim como o fracasso não faz de você um fracassado.
O que importa é a continuidade, é a coragem de você seguir em frente, evoluindo, avançando, se abrindo para encarar os próximos desafios, dando continuidade ao que tem que ser feito, à sua busca de objetivos. E essa clareza já ajuda bastante. Mas a gente tem ainda uma outra alternativa. No estudo, eles falam sobre essa identidade baseada em performance e eles trazem uma outra alternativa, que é a alternativa da identidade baseada em propósito. E esse outro tipo de identidade é a identidade baseada em propósito. O que é essa identidade baseada em propósito? É quando você atrela o seu agir, a sua ação, a sua atitude a algo maior, a algo além de você. E aqui já é um primeiro ponto que é extremamente importante para a gente saber lidar sob pressão. Em situações como a do professor no estudo, em que ele entrou em um estado de sobrevivência, de medo da opinião dos outros, e isso afetou a performance, ele estava olhando muito mais para ele. Como os outros vão me ver? O que os outros vão pensar de mim? O que vai ser de mim se eu errar? É baseado na performance individual. E de novo, a gente volta para um estado ali de busca de proteção do ego. E agora quando a gente olha para fora, quando a gente olha para o outro, a gente já pensa o oposto. Fala, cara, o que eu posso fazer pelos outros? Como essa minha atividade pode impactar positivamente o outro? Se eu errar, cara, tá tudo bem. Eu vou dar continuidade, eu não vou ficar pensando no erro, porque eu não vou conseguir continuar. E se eu não consigo continuar, eu não vou conseguir gerar benefício para os outros. Então, quando a gente pensa nessa identidade baseada em propósito, a gente está pensando em algo para o futuro, está pensando em objetivos futuros, está pensando que aquilo deve ser feito para se chegar a um objetivo final, a um outro ambiente, a um outro lugar. Está pensando no benefício que aquela tarefa vai gerar para outras pessoas. No caso do estudo, por exemplo, o atleta amador, ele só estava pensando em se divertir. Ele não estava pensando em nada com relação à performance dele. Ele falou, cara, eu só quero curtir, eu só quero me divertir e aproveitar o momento. É algo maior do que simplesmente a performance. O atleta profissional, ele já estava pensando, eu quero gerar entretenimento para as pessoas. Quem estiver assistindo, eu quero que eles se divirtam enquanto eles assistem a minha atividade aqui, enquanto eles assistem a minha performance. Independente se acertar ou se errar, independente se ia ter uma performance boa ou uma performance ruim. Independente disso, o entretenimento seria garantido para as outras pessoas. Então comece a refletir, cara, nas atividades em que você precisa executar, que você se sente sob pressão, será que o foco que você está colocando não está muito em você? Não é um estado de foco de proteção do seu ego? E eu não estou dizendo que isso está errado. Nós somos seres humanos e isso é natural, tá? Faz parte. Todo ser humano passa por isso. O meu papel aqui é trazer uma consciência para você, para que você possa ter um olhar mais maduro, desenvolver essa maturidade e ter uma percepção com relação a esses aspectos. Porque essa percepção, essa clareza é o que vai fazer você evoluir ao longo do tempo. É o que vai fazer com que a sua performance melhore. E aí você consegue agir sob pressão, independente dessas situações, sem aumentar ainda mais o peso daquela situação por conta de ansiedade, por medo do que os outros vão pensar. Então, toda vez que você se vê em uma situação de pressão, e eu tenho certeza que você ainda vai encarar muitas outras situações de pressão ao longo da sua vida, faz parte. Toda vez que a gente busca resultados, toda vez que a gente tem um objetivo, a gente precisa executar algumas atividades, algumas ações que vão trazer pressão, que vão colocar um peso nas nossas costas. Faz parte do processo, mas a gente precisa saber lidar com isso. Então, toda vez que você precisar lidar com essas situações, comece a se questionar, cara, para que eu estou fazendo essa atividade? Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Por quem que eu estou fazendo isso? Comece a enxergar um propósito. Quando você enxerga um propósito por trás do que tem que ser feito, você traz mais leveza. Porque você entende o seguinte, cara, eu preciso fazer isso. Não precisa ser a melhor performance do mundo, mas precisa ser feito. Se for a melhor performance do mundo, ótimo. Mas se não for também, cara, vai gerar o benefício que eu quero gerar, vai me direcionar para o objetivo que eu quero atingir. E tá tudo bem se não for a melhor performance do mundo. Até porque
até quem entrega as melhores performances do mundo não entrega isso todas as vezes. Eu gosto sempre de trazer o exemplo de atletas. A gente tem o chamado ciclo olímpico. Para quem não sabe, as Olimpíadas elas acontecem a cada 4 anos e entre uma Olimpíada e outra a gente tem o ciclo olímpico. Ou seja, é um ciclo de 4 anos de preparação, onde os atletas eles vão se preparando, vão praticando, participando de algumas competições de menor expressão, às vezes até competições muito importantes, como mundiais, por exemplo, mas que não são o foco principal deles. Por quê? São etapas dentro do ciclo de 4 anos, etapas dentro do ciclo olímpico, que servem como preparação para que na próxima Olimpíada, ao final dos 4 anos, eles possam chegar com o seu pico de performance. Para que ali eles possam executar a melhor tarefa possível, a melhor performance possível. Mas para isso, são 4 anos se preparando. E é importante você ter essa clareza de falar, cara, eu estou em um momento de pressão. Eu preciso entregar a minha melhor performance possível. E aí, como que você tira um pouco desse peso também? Olha para a sua preparação. Cara, eu estou preparado. Eu sei o que tem que ser feito. Eu já pratiquei isso, eu já estudei. Agora eu vou executar o meu melhor. Quando você estuda, quando você se prepara, quando você tem consciência de tudo que você já fez para o seu desenvolvimento, você diminui essa ansiedade, diminui esse peso e coloca mais leveza na sua execução, na entrega da sua atividade. E você acaba entregando com uma performance muito maior. Mas sempre tendo essa consciência de não atrelar o resultado da performance com a sua identidade. De novo, Winston Churchill, o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal. O que importa é a coragem de continuar. E agora, se você chegou até aqui, eu te peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas, porque essa é uma forma de você também nos ajudar. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que a gente está trazendo um conteúdo de valor e que é importante entregar isso para mais pessoas, e a própria plataforma começa a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Te convido também já para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo aqui no canal. Te desejo muito sucesso. Entenda que a sua identidade não está atrelada à sua performance e ao seu resultado. Você é muito maior do que tudo isso. Encontre propósito para as suas atividades, conecte esse propósito à sua identidade e faça o que tem que ser feito, independente da sua performance atual. Vá melhorando ao longo do caminho. Te desejo muito sucesso, forte abraço e até a próxima.